4 personagens bíblicos suicidaram-se. E todos os 4 homens de Deus, diga-se de passagem. Estou falando de ímpio não, crente, ungido, servo. O primeiro foi Sansão. Diz a Bíblia que ele, na verdade, ele é o único que pode ser excluído entre os outros 3, porque o seu suicídio ainda glorifica a Deus, né? Mas ele se matou literalmente falando, embora a gente tenha alguma coisa teológica para discutir quanto a isso. Mas eu vou deixar para outro dia. Vamos imaginar que ele realmente tenha só suicidado. Imagine assim, embora a gente tenha muitos pormenores para discutir. Mas a Bíblia que ele chegou a essa fatídica situação, essa trágica situação de se encontrar cego e escravo na mão do povo inimigo, porque ele não levou a sério o ministério. Por quê, pastor? Porque ele não levou a sério o ministério. Primeiro, os seus olhos eram fixos sempre naquilo que não deveria ver. Diz a Bíblia que olhou ele e foi agradável às suas vistas. É a primeira expressão do texto. Depois o texto diz que viu Sansão. O verbo, a expressão ver, visualizar, contemplar, enxergar, está anexo à vida de Sansão em todos os aspectos. Vai vendo a história dele. Ele olha, está o texto, e olhou Sansão para o leão morto. Ele vai fixando os olhos naquilo que não é para ver. Aí parece que Deus não está falando nada, está tudo acontecendo naturalmente. Aí Sansão começa a agravar ainda mais. Ele não só olha não, pastor Rinaldo. Ele começa a tocar no que era morto. E a Bíblia diz que ele era nazireu de Deus. Existem algumas condicionais para quem quer exercer o ministério. Ministério não é fantasia, gente. Eu vi outro dia aí passando nas reportagens aí da rede social, os cantores gospel do Brasil sendo homenageados. Gente, eu não sei o que está acontecendo com o evangelho, o que o povo está arrumando com o evangelho. Isso não é brincadeira. Aí a pessoa começa a brincar com coisa séria. Ministério é coisa seríssima. Se ele era nazireu de Deus, ele não podia tocar em coisa morta. Mas a Bíblia diz que ele tocou no leão morto. Depois ele tocou no corpo dos 30 homens que ele matou para tirar as vestes e levar para os homens que decifraram o enigma. Depois ele tocou na queixada de jumenta fresca. Estava morto, animal que deve ser considerado imundo para os judeus. Ele não só toca, como ele até bebe água que sai da junta do canto da queixada do jumento, porque ia morrer de sede. Sansão levou um negócio tão assim à la vontade, como diria nós os mineiros, que chegou um ponto da sua vida que a conta chegou. Repita comigo assim: uma hora a conta chega. E eu quero aconselhar vocês que estão começando hoje a não deixar essa conta chegar, porque vocês vão ter que pagar ela se vocês deixarem chegar. Por que a conta chegou? Porque Sansão se esqueceu de alguns detalhes que devem ser tidos como prioritários na vida ministerial. Se Deus falou não, é não. Mas ele achou que o fato de Deus ter dito não e não ter matado ele quando ele tocou, é porque Deus aprovou, e ele achou que estava forte ainda. Comeu mel da carniça, bebeu água da imundície e achou que o que é doce na carniça e o que sacia na imundície é coisa normal. E o Deus que está olhando do céu está dizendo: isso para mim é imundo, Sansão. E tem hora que a gente até desfruta de algum mel que sai da carcaça e pensa: Deus não está contra isso não. E o que aconteceu com ele, pastor? Que tocou em tanta coisa e viu tanta coisa que no final da vida ele ficou sem tato e sem visão. Da onde você tira isso, pastor? É só ler o texto. No final da vida, ele pede um homem que faça ele conseguir saber aonde é que está a coluna. Ele está sem percepção, ele não consegue ativar os seus sentidos mais, então ele precisa da ajuda de alguém. Terminou mal, porque brincou com coisa séria. A primeira verdade que eu quero aplicar para vocês é essa: ministério é coisa séria, e quem não leva a sério pode se sucumbir como sucumbiu Sansão.